Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Acervo Fantástico. Estamos aqui já chegando próximos ao final da nossa temporada atual, temporada dos filmes da infância do Acervo. E a escolha do episódio de hoje, né, coube a mim, ao Felipe, é um clássico da minha infância, e eu sei que do meu afilhado, né, que agora ele está gravando em 2025, ele tem basicamente a ideia de que eu tinha quando eu vi esse filme em 90. É do Irmão de Tesoura, do Tim Burton, com o Johnny Depp, né, no papel principal, a Diane Wish, Winona Ryder, Alan Arkin, Vincent Price no último papel dele, fazendo o velho inventor. É um filme hiperartificial, no melhor sentido da palavra, assim, uma fábula sobre alguém fora de lugar, uma parábola quase, assim, bem inspirada na própria infância do Tim Burton, né, que cresceu na Califórnia. Ele era aquele gótico desde pequeno, né, e um filme que me marcou muito na época, né, e a gente vai falar sobre ele. Mas antes de partir para qualquer coisa, deixa eu apresentar meus dois co-hosts, né, começando pelo grande Igor de Campos. E aí, rapá? Olá a todos e todas que estão escutando, sempre um prazer estar aqui com vocês, cavalheiros, conversando sobre esses filmes góticos, esses filmes que parecem um conto de fadas feito para passar no horário das telenovelas das 9 da Globo. E aqui conosco também tá nosso grande Diego Nunes. E aí, velho? E aí, pessoal, tudo bom? Maravilha. Pronto para mais um episódio. Um grande filme da minha infância também. Infância, assim, já pré-adolescência, né? Realmente tô ansioso pra gente conversar sobre esse filme. A experiência de ter visto ele agora recentemente, a última vez, pro podcast, foi interessante. Vou contar pra vocês. Muito bom. Eu sou o Felipe Sobreiro. Mas então, para falar da trama, né, é um conto assim, bem quase expressionista, né, bem inspirado inclusive no expressionismo alemão, né, naquela coisa bem artificial, bem teatral, assim, bem estilizada. É uma cidade assim, um suburbano quase imaginário americano da Califórnia, onde tem uma uniformidade das casas, das pessoas, todo mundo é branco, todo mundo é de classe média. É aquela coisa meio... lembra um pouco o nosso episódio retrasado que a gente falou, né, do De Volta para o Futuro, passado, inclusive, que tem essa coisa, né, uma visão meio fabulosa do passado dos Estados Unidos, né? Nesse filme é mais estilizado ainda, é um subúrbio imaginário, assim, onde essas pessoas brancas de classe média todas vivem lá e, por algum motivo, junto, assim, colado a esse subúrbio fantástico, imaginário, tem uma montanha e tem lá no topo uma mansão hipergótica, assim, toda cinzenta e preta, que é a diferença dessa cidadezinha que é toda cor pastel, né, ensolarada. E uma revendedora da Avon, né, que é a Diane Wish, que faz a Peg, ela tá tentando vender o produto dela, mas ninguém compra, né? Ela só vende para as amigas dela e ela vê o reflexo da mansão lá que fica no topo da cidade. Ela decide ir lá tentar vender, né? E chegando lá, ela encontra tudo meio dilapidado e encontra um jovem lá com uma roupa toda preta, assim, quase meio sadomasoquista, né? Parece, umas mãos de tesoura. Ela pensa que ele tá armado, mas ele é quase tipo um boneco humano, assim, meio que um Pinóquio gótico. E ela meio que vê que ele tem algo de puro lá nele, de inocente, e ela decide, tipo, levar ele pra casa deles, né? Pra casa dela, né? E aí o filme é isso, né? É essa integração, esse mundo, esse subúrbio americano, classe média, branco, metade do século, lidando com essa figura gótica que é completamente fora de tudo, que não é uma pessoa real, né? Ele é meio que um cibernético, né? Um boneco que ficou vivo, né? Graças a um inventor que morava naquela mansão. E aquela figura, né? Que destoa sempre do seu ambiente, né? Que é tudo colorido, tudo ensolarado, e ele é aquela figura quase preto e branco, né? Ele é tudo branco com a roupa preta, mas ele tem interesse em aprender, em conviver com aquelas pessoas, até que ele meio que começa a aprender um pouco a corrupção desse mundo, né? Tem uma das vizinhas que quer seduzir ele, tem o namorado da filha, que é tipo um bully, assim, que quer usar ele pra arrombar uma casa, né? Aproveitar as mãos de tesoura dele. Começam a querer tirar proveito dele. E tem um acidente lá onde ele empurra o menino, o filho da Peg, fora da rua, porque ele ia ser atropelado, né? E ele acaba cortando o menino sem querer, e aí isso gera todo um pânico, né? A cidade que tinha uma admiração por essa figura estranha e diferente, né? Um perfeito outsider. Aí eles começam a querer expulsar ele, né? Uma cena meio do Frankenstein, quando eles vão atrás dele com as tochas e os paus, né? Pra destruir essa figura, né? Que eles tinham aceitado antes. E acaba que ele consegue fugir, tem um embate final com esse namorado da filha, né? Inclusive a filha é o Winona Ryder, e ele defendendo a
a menina, ele acaba matando o cara e a Winona, né, fala pra turva, né, que tinha subido lá na mansão, que ele também morreu, então não adianta, vamos embora daqui, que os dois se mataram, né? E é isso, né? O filme começa e termina com uma senhora, uma velhinha que tá contando a história que a gente entende no final que é ela, né? Que tá contando pra netinha dela essa história de quando ela conheceu o Edward. E é isso, né? O filme, eu achei muito legal, adorei ter revisto, achei bem poético. Eu adorei essa visão que mais me atraiu desse filme, o artifício do formato, né? Porque acho que hoje em dia o Tim Burton tá bem... A visão dele se diluiu muito depois que ele começou a mexer com CGI. Ele não tem mais tinha um certo apelo artesanal no trabalho dele, especialmente nessa época, assim, que pra mim é muito atraente, né? A direção de arte, os cenários, tudo. E mesmo sendo uma produção bem quase teatral, artificial, não é realista em nenhum sentido, as atuações são tão boas, o elenco é tão bom que você entra nessa história, né? Eu gostei muito de ter revisto. E é isso, né? Deixa eu perguntar pra vocês dois, quais foram suas impressões revendo ou vendo, né? Imagino que os dois já viram, né? Diegão, você, por exemplo, eu sei que você não viu o filme sozinho dessa última vez. Como é que foi essa história aí? Pois é, a minha história com o filme é longa, né? Porque eu assisti esse filme no cinema, eu acho. Eu já tava com 11 anos, né? E foi um filme que eu amei ter assistido no cinema quando eu vi. Eu acho que eu tava essa idade, assim, 10, 11 anos é uma idade excelente pra ver o filme. Porque você já ainda é meio criança pra apreciar os aspectos infantis do filme, né? Pra se identificar com o personagem, que é bastante infantil, no bom sentido da palavra, mas também entende, né? As questões mais adultas, né? Mais ou menos, né? Então é um filme visualmente muito interessante, né? Muito apelativo, né? Especialmente pra mente infantil. Então eu amei. Quando saiu esse filme, eu fiquei apaixonado. E aí pra agora, né, pro podcast, eu assisti algumas vezes depois, porque realmente é um filme também divertido, né, dá pra ser revisto várias vezes, né. É um filme que tem em inglês tem uma palavra ótima, né, ele tem uma alta watchability, né, é um filme bem watchable, né, bem assistível, né, muitas vezes. Ele é fácil de ver até do início ao fim. Bem redondo também. E dessa vez eu assisti com o Vinícius, meu filho, né, afilhado do Felipe, né, o Felipe tava falando, né, que é um filme que apela, né, que o Vinícius gosta muito, a filha dele gosta muito. E de fato o Vinícius, ele viu de novo o filme, né? Inclusive eu não tava nem chamando ele muito pra rever o filme, porque a primeira vez que ele viu, ele parou na cena em que o Edward salva o menino, o filho da família, de ser atropelado, só que ele acaba machucando o menino, né? Ele fica muito preocupado, muito nervoso e começa a mexer muito as mãos, as tesouras, né? E acaba cortando o menino sem querer. E o Vinícius, quando assistiu pela primeira vez, ele ficou muito agoniado, ele não entendeu muito bem se o Edward tava realmente machucando o menino ou não, porque o Vinícius assiste o filme e ele fica pensando assim, o Edward, ele é bom, ele é angelical, ele é muito fofo, mas se ele quiser matar alguém, né, será que ele vai matar alguém? Será que ele tem essa capacidade de violência? Será que ele vai ser violento? Né? O Vinícius, ele me expressou isso. Ele tem medo, assim, muito... Será que o Edward vai se tornar uma pessoa violenta? E aí ele não tinha conseguido assistir depois dessa cena, né? Além dessa cena. Na primeira vez. Agora, aí comecei a ver o filme eu mesmo, sozinho, no quarto, né? E ele tava assistindo outra coisa na televisão e eu tava assistindo o Edward no computador. E ele viu que eu tava assistindo o Edward e aí ele falou, não, pai, vamos assistir junto, eu quero ver de novo. Vamos ver. Eu botei o Edward na televisão e nós dois assistimos o filme. Você vai assistir até o fim, Vini? Você vai aguentar? Você vai ver a cena, sabe? Vamos ver até o fim e tudo. Ele falou, vou, pai, eu vou. Agora eu já sou mais velho, eu já tô mais maduro e eu vou assistir, sabe? Eu prometo. Né? E realmente, né, ele chegou nessa cena específica do menino e ele falou, não, pai, essa aqui eu vou pular um pouco. Mas depois ele voltou e eu não lembrava, né, que realmente, depois a gente vai comentar sobre isso, né, também eu tenho minhas reservas com relação a esse plot no final do filme, né, esse desenvolvimento no final do filme, que realmente o bully perde a cabeça, fica enlouquecido, né, aquele namorado da Kim, e começa a querer matar o Edward e querer bater com a cabeça, sabe, com um pedaço de pau. Eu achei um exagero, achei caramba, sabe, um pouquinho além da conta, né, e aí o Edward tem que se defender, e aí realmente, aí o Vinícius ficou chocado, eu também nem lembrava, e realmente tem um assassino, o Edward tem que se defender, eu tive que explicar pro Vinícius, olha, o Edward, ele continua sendo o que ele continua sendo um robô, um ciborgue, um autômato com um coração, com uma alma boa, ele é um anjo, mas ele teve que se defender, Vini, ele agiu em legítima defesa, não teve jeito, o cara tava enlouquecido, mas pai, não precisava ter assassinato num filme desse, pra que isso, sangue, pra quê? E aí eu falo, tem razão, tudo bem, realmente não precisava, sei lá por que teve, sabe, que exagero.
Então foi interessante ver com ele. Ele é tão legal, bom a gente ter esse podcast pra você rever um filme com a intenção de interpretá-lo e abstrair ideias. Então eu tive várias ideias assistindo o filme, vou contar pra vocês depois, né? Foi ótimo ter visto o filme de novo. E essa é a experiência. Perfeito. Igor? Eu assisti esse filme em 90 também, quando esse filme saiu em locadora. No caso, eu não fui ver esse filme no cinema, né? Mas eu esperei sair aqui na Lock Video, né? Pra poder alugá-lo. Gostei muito do filme, né? Assim, né? Do auge dos meus 10 anos de idade, né? Com o senso crítico que eu tinha naquela época. Eu achei um filme muito bom, muito bem feito. Eu já sabia que eu estava indo ver um filme do mesmo diretor do Batman, que tinha sido um dos grandes filmes da minha infância na época. Até falei pra vocês um pouco do Batman naquele nosso episódio do Super-Homem, que é um filme que foi muito importante pra mim. E eu tava começando naquela época a conectar os pontinhos, né? Então, Tim Burton, diretor do Batman, Eduardo Mãos de Tesoura, também do diretor do Batman. Então, vamos ficar de olho nas coisas que esse cara faz. Então, eu acho que a vida do cinéfilo começa assim, né? Você juntando esses pontinhos. E agora eu reassisti o filme, assim, eu acho que eu vi esse filme algumas outras vezes, né? Não muitas vezes, mas algumas outras vezes ao longo da minha vida. E reassisti ele agora pra gente gravar o podcast, depois de muitos anos. Não me encanta muito, não. Assim, eu ainda gosto do filme, eu acho que ele é um bom filme, eu acho que ele tem uns temas bem interessantes, eu acho que a gente pode falar e pode fazer relação dos temas que a gente vai encontrar nesse filme com os temas que estão presentes nos outros filmes do Tim Burton também. Eu acho que a gente pode falar sobre a obra dele de uma forma geral, mas ele não me encantou muito dessa vez, não. Assim, eu vou dizer pra vocês porque eu gosto muito dos primeiros 45 minutos do filme, quando ele é uma espécie de comédia de costumes da sociedade suburbana norte-americana. Você vê que ele é bem autoral no sentido que eu acho que o Tim Burton, ele era, né, o Edward Mãos de Tesoura, sabe? Eu falo, ele era, né, não porque eu matei o Tim Burton, mas porque eu acho que ele já não é mais, né? Ele já deixou de ser. Ou seja, ele era o esquisitão, nas palavras dele, o weirdo, né, em inglês, né? O cara meio deslocado de tudo, fora da caixinha, fora da casinha, que tem um impulso criativo muito grande, tem uma criatividade muito grande dentro dele. Então, assim, ele acaba sendo uma espécie de metáfora pro próprio artista, né? O artista como sendo um cara esquisito, ou então que tira da própria excentricidade dele o material para as criações dele. Eu acho que o Tim Burton é um pouco assim. E nisso ele acaba fazendo uma espécie de crítica, ainda que velada, né, ao meio aonde ele está, comunidade, a sociedade aonde ele vive. Então, assim, os primeiros 45, uma hora de filme, eu achei muito boas, assim, mas assim, quando o filme ele tenta, de fato, ser uma espécie, quase uma espécie de paródia do Frankenstein, e ele tenta encaixar uma história de amor, que eu achei meio deslocada, e tenta fazer do Edward, né, do Eduardo, uma figura meio mártir. Eu concordo com... eu acho ótimo, assim, sabe, o Diegão, ele trazer as opiniões do Vinícius, né, do filho dele, né, porque eu tendo a concordar muito com o que o Vinícius fala. Eu achei toda essa trama aí do bully, né, no final, quase como uma espécie assim, de vingança pessoal. Não vamos fazer uma psicanálise selvagem, vamos já começar fazendo uma psicanálise selvagem aqui do Tim Burton, uma espécie de vingança pessoal, porque o Tim Burton, ele devia sofrer muito bully, né, desses caras, né, de caras como esse, né, na escola. E aí ele fez, né, um bully excessivamente violento, excessivamente vilanesco, quase caricaturalmente violento e machista e escroto, para que no final o Edward, o robô de bom coração, ele se visse forçado a matá-lo, mas isso não causa nenhum tipo de dilema moral, né, porque, eu matei ele, mas tudo bem, foi em legítima defesa. Eu acho esse argumento da legítima defesa, assim, terrível. Você faz um vilão excessivamente cruel e no final das contas, realmente, eu não tive escolha a não ser ter que matar esse cara, porque de outra forma não haveria solução pra isso. Então, assim, realmente eu não gosto muito do final, eu acho o filme meio melindroso, sentimentaloide no final, sabe? Eu acho que nesse sentido a música do Danny Elfman, que geralmente é um compositor que eu gosto muito, faz quase que um desserviço, assim, sabe? Porque o filme ele fica muito novelesco, no mau sentido, sabe? Já perto no final, e eu já não tava meio sem paciência. Então é isso, assim, eu tô falando dos pontos fracos do filme, porque depois a gente vai falar sobre os pontos fortes do filme, né? Então, mas assim, eu deixo já logo de cara aqui registradas minhas críticas. Eu achei um bom filme, sabe? Não achei imperdível, não é um filme, assim, sabe, que eu assistiria de novo muitas vezes, eu ficaria recomendando, mas é a mesma coisa eu poderia falar sobre o Tim Burton. Opinião meio controversa que eu tenho, talvez alguns ouvintes não gostem disso que eu vou falar, mas o Tim Burton eu acho um diretor meio supervalorizado. Eu acho que ele tem filmes muito bons, né? Especialmente a primeira final dos anos 80, né? Quando ele começou, anos 90, até os anos 90, assim, ele tem filmes excelentes, mas lá no final dos anos 90, 2000, 2010 e agora 2020, só bomba. Nossa senhora, só bomba. Talvez um filme bom aqui e ali, sabe? Mas assim, só bomba. Aí o que me faz pensar, será que um diretor realmente tão bom assim? Ele tem 1 década e meia de bons filmes e quase 3 décadas de filmes muito ruins. Será que ele ainda continua sendo um bom diretor? Assim, sabe? Você colocando na balança o número de porcarias que ele fez pro número de filmes bons que ele fez? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas assim, né? Isso a gente pode ficar debatendo depois. Mas, de qualquer forma, como sempre,
sempre. Estou ansioso para conversar sobre esse filme com vocês, cavaleiros. Então, vamos lá. Perfeito. Estou de acordo em grandes traços, assim, exceto o detalhe da trilha do Danny Elfman, que eu achei muito legal. Eu já tinha ouvido, né? Mas acho que é a única dele que eu conheço, né? O Danny Elfman, que se não fez todos, fez a maioria dos filmes do Tim Burton, aquela clássica do Batman, né? O Fantasma se Divertem. E esse do Edward, eu acho que ele é a única que ele integra coral. Eu acho que é muito legal. Tem umas cenas que não é de romance, e sim de... não sei explicar, né? Mas tem um elemento lá meio... que parece angelical, mas é meio angelical goticizado, assim, que eu acho que tem a ver, eu acho que bate com a história, né? Mas já falando do filme, né? O assunto basicão pra gente puxar é esse que vocês mencionaram, né? Que o Edward Mão de Tesoura, ele é um avatar do Tim Burton. Isso é um filme autobiográfico, né? Além de mencionar, né? Tem elemento Frankenstein e tal, né? A noiva, romance e tal. É um filme baseado, assim, abertamente no fato de que o Tim Burton é aquela figura, né? Se você nunca viu ele, né? Se procura no Google, né? É um cara branco com aquele cabelo desemaranhado, preto, né? Até hoje, meio Edward. Só que ele cresceu na Califórnia, né? Em Burbank, né? Perto da Disney, né? Inclusive ele trabalhou como animador nos anos 80. Então ele é aquela figura meio edwardiana, né? Morando na Califórnia, com aquela vizinhança monocromática, né? E todo mundo, um é a cópia do outro, aquele mundo artificial. E ele é o diferente, ele é o estranho, né? Então acho que esse é o... Pode até falar, não, ele é uma figura angelical, um robô, ele vem trazer essa bondade dele e tal. É uma leitura possível, mas eu acho mais interessante o fato de que ele, como um representante da diferença, né? Que ele entra lá para destruir aquela uniformidade daquele subúrbio, é tudo meio coreografado, né? Os pais chegam à tarde, depois do trabalho, ao mesmo tempo, todos os carros, de manhã eles saem todos ao mesmo tempo, as mulheres são todas iguais, basicamente, e chega aquela figura completamente absurda, né? Com aquela roupa de couro, quase com cintos, né? Mão, não tem mão, todo arranhado, né? Ele é o diferente, o grande outsider, né? Do cinema. Um deles é não podia ser mais transparente, né? O Edward, né? Que é um representante não só do Tim Burton, mas acho que de muita gente que... Eu acho que o fato que esse filme ressoa, né? Eu acho que é porque essa sensação de você não tá encaixado é bem comum, ainda mais em jovem, né? Acho que isso ressoa muito, né? É uma ressonância nesse elemento de que eu tô num mundo aqui onde eu não identifico com ninguém, não pareço com ninguém, eu tenho uma identidade que não bate com esse mundo aqui suburbano, medíocre ao meu redor, eu quero ser expressivo, eu quero ser um indivíduo, né? Esse impulso adolescente que acho que meio que forja todo mundo, né? Eu acho que esse é um grande atraente do Edward, né? O que vocês acham desse aspecto, né? Do outsider que chega pra quebrar a monotonia. Diegão. É uma coisa muito impressionante, né? Esse tema do Tim Burton, reassistindo esse filme agora, né? Eu vi, assim, senti, assim, realmente o quanto que ele realmente se colocou no papel, né? Quanto que tem do Tim Burton no Edward, assim, é meio claro. As pessoas podem até falar, vocês estão aí inventando, isso aí é uma ideia clichê de que o diretor se coloca e faz filme sobre ele mesmo e tá blá 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 blá. E muitas vezes não é, muitas vezes ele só utiliza alguns elementos pessoais e mistura e usa outras coisas, então, sabe? É bobagem fazer isso, falar isso, mas nesse filme, eu acho que é tão claro, porque, não sei se vocês vão concordar comigo, né? Mas depois, esse filme, o Igor falou bem, né? O Igor, ele disse que foi assistir esse filme logo depois do Batman. Então ele fez um filme hiper comercial, com muita responsabilidade, Batman, e o Batman fez sucesso, ele escolheu Michael Keaton, que todo mundo foi contra, vai tomar, porra, você escolheu Michael Keaton, baixinho, magrinho, tem nada a ver, e ele falou, não, mas vai ser Michael Keaton, sabe? E aí fez um filmão do Batman, visualmente muito bonito, Joker do Jack Nicholson, um sucesso global, maravilhoso, espetacular, sabe? O filme foi um sucesso absoluto de bilheteria, absoluto, inegável. Então, não é coincidência que o próximo filme dele seja o filme hiper pessoal. Agora eu vou fazer o meu filme pessoal, agora eu vou fazer o filme que eu quero, a minha arte agora eu vou me expressar. Agora eu vou fazer o filme que eu quero. Vou fazer o filme Tim Burton. Já trabalhei pro estúdio, agora o estúdio me paga, filha da puta, vai me pagar todo o dinheiro que eu preciso pra fazer o filme, meu filme pessoal. Então, óbvio, é lógico que tem muita coisa dele no Edward, com certeza. Não é clichê, tem que ter. E eu fiquei de cara, uma coisa que eu vi, assim, que eu fui vendo o filme com outros olhos, assim, com a mente aberta, né, pra interpretar, pra pensar, e eu tentei ver o filme como se fosse a primeira vez, né, adulto, né, e eu fui vendo os primeiros 45 minutos, como o Igor falou, é realmente ótimo.
ótimo, como a premissa é colocada e como a ideia brilhante de ter um subúrbio, e aí tem uma senhora da Avon, né, da Avon, que vai vender cosméticos e ela não consegue vender pra ninguém da vizinhança dela, e ela é obrigada, eu vou subir nesse castelo que tá ali, eu vou ver se tem alguém lá, e ela acha o Edward igual um cachorrinho assustado, escondido no canto. Então, pra mim, a relação mais importante do filme, sabe, a relação de amor, amorosa, que se estabelece nos primeiros 45 minutos do filme, é Diane Wiest e Johnny Depp. Sabe, pra mim é mãe e filho. Ele acha uma mãe, e a mãe quer adotá-lo. Eu vou levar você pra minha casa. É até engraçado esse filme, né? Essa cena cômica, né? Ela conversa com ele 5 minutos, aí eu acho que eu vou levar você pra minha casa. Vamos! E aí ele aceita, né? Eita, caramba, vou ter uma família. Uau! E ela é tão paciente com ele, ela é tão amorosa, maternal, e Diane Wiest é uma atriz de primeira categoria, espetacular, ela tá muito bem no filme, tá no auge. E aí estabelece uma relação ali entre os dois. E ela que apresenta o Edward pro mundo, é ela que ensina as primeiras coisas sobre o mundo pra ele, ela realmente, ela desempenha um papel maternal, mãe. Ele nasce pro mundo com ela dá luz a ele, metaforicamente. E aí, do nada vem a Kim, a filha dela, sabe, o Nana Ryder loira, com o namorado loiro também, Bully, e ele só vê ela, assim, ele vê a Kim, vê a foto dela, assim, sabe? E aí tem aquela cena cômica, pastelão, que ela chega em casa e ele fura a cama dela todinha, né? De noite, que ela chega por acidente, né? O Vini morre de rir e de vergonha alheia nessa cena, assim, sabe? Ele fica com a mão fechada, é uma cena de terror pra ele, quando a Kim chega em casa e não sabe que o Edward tá dormindo na cama. E ele fica completamente enlouquecido e apaixonado pela Kim, pela menina, sendo que eles não estabeleceram nada. Ela, inclusive, já vem com o namorado e ela nem conversa muito com ele, e ele fica ali obcecado pela forma, pelo conteúdo simbólico daquela menina perfeita e loira e maravilhosa californiana, Burbank, igual o Felipe falou. Pra mim, isso não faz sentido nenhum. Essa obsessão, nada. Ele parece praticamente esquece a mãe dele. E a mãe dele vira um personagem secundário depois que a Kim vem. E eu acho isso tão Tim Burton, né? O Tim Burton, ele é um cara meio passional de muitas namoradas. A gente vê, assim, a trajetória dele, né? Ele namorou um monte de mulherão, Lisa Marie, Helena Bonham Carter, depois agora Mônica Bellucci, né? Que já terminou também. Teve altas namoradas, né? Um cara assim, uau. Mas não faz sentido pro filme, eu acho. Talvez o Tim Burton tenha passado isso na adolescência, assim, esse encanto com uma mulher do outro mundo ali, meio convencional, loirinha, perfeitinha, sabe? E era inacessível pra ele. E aí ele achou esse drama interessante. Eu não acho. Já é a minha primeira crítica do filme. Pra mim, destoa um pouco. Não faz muito sentido. Primeira coisa. Inclusive, eu esqueci de falar isso nessa última vez agora, que eu revi pro episódio, né? Eu sempre gostei muito dela, né? Mas, assim, pra mim, o filme é sustentado mais do que pelo próprio Johnny Depp, né? Que tem essa performance dele tão interessante, né? Quase de cinema mudo, né? Que é uma coisa meio expressionismo alemão, né? Aquela coisa, né? Meu humor físico. Acho que ele tá ótimo e tal, mas eu acho que realmente o solo do filme, o pé dele, é realmente a Diane Wiest. Ela tá muito boa, né? Porque ela traz pra esse mundo dela, ela é o gatilho, né? Ela que puxa essa figura alienígena pro mundo dela, ela imediatamente aceita, e através dela é filtrada essa estranheza interessante, artística, bizarra, pro bairro. Através dela, né, que ela apresenta, aí ele começa a cortar a grama e fazendo aqueles bonecos lá as figuras das árvores, depois começa a cortar os cabelos das vizinhas, é tudo meio que intermediado por ela, né, e eu acho que ela é uma figura muito legal, muito boa mesmo, né, acho que talvez isso seja uma nota do estúdio, eu posso até chutar, né, dizer que precisa de algum romance, precisa de alguma coisa meio dramática, né, porque o Diego, você tem razão no sentido de que seria interessante se o filme conseguisse chegar até o final com que fosse uma história de quase como se fosse um cachorro, né? Ela salvou esse homem robô adolescente e ela é a mãe dele agora, né? Mas isso é um filme que talvez fosse melhor ou mais interessante, mas talvez mesmo com o sucesso do Batman, algum executivo falou, tem que ter romance aqui, não adianta, né? Você sente um pouco, às vezes, em alguns filmes, essa mão do executivo, né, interrompendo, né? Ou talvez seja do próprio Tim Burton, né? Mas realmente é meio lastimoso, né? Porque a Diane Wiest, como a Peg, ela vai pro segundo plano, né? Na segunda metade do filme. Que acho que a partir de quando o Igor começa a gostar menos, né? Acho que essa relação deles dois é um dos elementos que realmente deixa o começo do filme mais forte. Eu concordo completamente com isso que vocês falaram. Eu acho que a força, né, da relação afetiva, assim, da afetividade
genialidade do filme tá nessa relação entre o Edward e a personagem da Diane Wiest, cujo nome eu esqueci aqui agora, mas vou chamá-la só de a mãe da família, né? A Peg, isso. Porque eu acho que na verdade, o Edward Mãos de Tesoura, ele é uma metáfora disso também, né? Do menino estranho. Ele é um menino estranho da família. Ele é, chame como você quiser, ele é a ovelha negra da família, ele é o menino... Não sei se vocês lembram, mas assim, alguns anos atrás tinha uma novela da Globo que tinha um personagem que foi feito pelo Ed Júnior, que ele era gótico, aí ele voltava pra casa dele, ele voltava pra casa da família dele, pra casa da mãe dele, e era um pessoal suburbano lá no Rio de Janeiro, e eles não entendiam. Ele falou, mas você é o quê? O que é isso que você é? E ele, pô, eu sou gótico, mãe. Eu acho que... Quando eu falei de brincadeira, no começo desse episódio, que Eric Johnson, isso, obrigado, eu falei errado o nome dele, Eric Johnson. Quando eu falei no começo desse episódio que o Edward Mãos de Tesoura é um filme gótico, mas que lembra a novela das 9, era meio que uma brincadeira com isso, né? Porque tem essa figura do garoto estranho, né? Porque apesar desse tamanhão dele, apesar dele ser feito pelo Johnny Depp, aliás, maravilhosamente bem feito pelo Johnny Depp, tem que dizer, ele é um menino ainda. E ele é adotado por uma mulher extremamente maternal, que é a Peg, né? A Diane Wiest. E ele é levado pro núcleo familiar dela. O que faz com que esse romance com a Winona Ryder seja ainda mais estranho, porque se ele é adotado e ele se apaixona por aquela que seria a irmã dele na família, então você tem, obviamente, o caso aí de um romance incestuoso, mas que aparentemente isso não causa nenhum distúrbio moral, né, na cabeça dos personagens, nem da mãe, nem do pai, porque ele é o filho adotivo, né, mas é o filho adotivo que se apaixona pela própria irmã, mas isso não é problema pra ninguém, então tudo bem. Realmente me faz pensar que talvez seja alguma imposição do estúdio nesse sentido, olha, tem que ter um romance, por quem que ele vai se apaixonar. Não vai ser por uma dessas donas de casa desocupadas que são loucas pra dar pra ele, com certeza não vai ser uma dessas mulheres, então tem que ser pra menina dourada, pra mulher solar, pra você justamente fazer um contraste, e aí a gente tá falando um pouquinho de arquétipos, né, porque o Edward Mãos de Tesoura é um personagem gótico, ele é absolutamente noturno e lunar, e ele vai se apaixonar pela menina loirinha, ou seja, ela vai se apaixonar pelo exato oposto dele, vai ser uma mulher que tem os cabelos loiros, que é alegre, ela tá vestida naquelas cores pastéis ridículas, né, que acabam pontuando o filme inteiro, né, toda a paleta de cores do filme, à exceção, claro, do castelo dele, mas assim, eu falo paleta de cores ridícula, não falando mal da paleta de cores, é excelente, assim, a direção de arte do filme, né, as cores do filme, como elas funcionam pra contar a história também, pra enfatizar essas características dos personagens, né, então a cidade toda é em tons pastéis, o que faz com que ela seja justamente, assim, um lugar altamente sem graça, altamente blá. Aí chega o trevozão do Edward, ele é um elemento disruptivo, né, ele é o ponto fora de curva, ele é um elemento excitante, né, naquele contexto todo, sabe? Uau, quem é esse cara? De onde que ele veio? O que ele quer? Vamos ver. E você vê claramente aí que é uma cidade inteira, toda uma comunidade de pessoas que enxerga ele como estranho, como o exótico, né? E a partir dessa visão que essas pessoas têm dele, elas querem tirar um proveito dele. Todo mundo quer tirar proveito dele, à exceção da personagem da Diane Wiest. Aliás, eu diria duas exceções, né? Eu nem vou colocar o Winona Ryder nesse balaio de gato. Diane Wiest parece que enxerga ele como ele realmente é e adota ele com toda a estranheza dele e não quer mudá-lo e aceita ele como ele é. E o personagem do policial também, que salva a vida dele no final. O policial também parece o único outro personagem genuinamente preocupado com o Edward. E, aliás, eu acho que vale até um comentário, né? Assim, a Diane Wiest, né? A Peg, ela adota o Edward e ela parece que ela aceita ele do jeito que é, né? Você vê que o filhinho dela, né? O filho mais novo dela, né? O adolescente, ele quer levar o Edward pra escola porque, essas mãos dele, ele até fala, wow, this is kind of cool, né? São tipo armas, imagina ele, sabe, dando um golpe de karate numa pessoa, ou seja, ele quer mostrar o Edward pra sala dele porque ele quer se amostrar, sabe? Tipo, olha só o cara que eu tenho dentro de casa, assim, how cool is that? Então, você já tem um personagem que quer usar o Edward pro benefício próprio. O pai, o marido da Diane Wiest, que é o Alan Arkin, né? O Bill. Ele o tempo todo fica assim, sabe, tipo, mas Edward, você tá fazendo essas coisas de graça, né? Mas assim, você não vai comprar um carro novo com um biscoitinho, né? Ou seja, ele vê potencialmente, né, uma possibilidade de lucro, né, no Edward. As mulheres donas de casa desocupadas lá desse suburbão nem se falam o que elas querem fazer com o Edward. Então assim, obviamente, todos os personagens, em maior ou menor medida, eles estão querendo se aproveitar dele, menos ela. Então, assim, ela adota ele, ela enche ele de carinho, ela dá pra ele uma coisa que ele nunca teve, que foi uma mãe. Ele tinha um pai, que é o Vincent Price, mas ele não teve uma mãe, e ao dar esse amor e carinho pra ele, olha só que coisa maravilhosa que acontece. Ele se torna um artista, o que faz com que a gente possa refletir um pouquinho a respeito do fazer artístico, né?
Porque fazer artístico, o nascimento do artista, né? Você fica imaginando, assim, um sujeito, um indivíduo, assim, dotado excepcionalmente de talentos que nenhuma outra pessoa tem. Sim, mas em algum momento alguém teve que criar toda uma estrutura afetiva para que tornasse possível o desenvolvimento e o florescer daquelas habilidades artísticas daquela pessoa. Então, assim, quando ele tava lá no castelo sozinho, isolado, sem ninguém, sem amor, sem paixão, sem nada, ele não fazia porra nenhuma, né? Quer dizer, a gente intui que talvez aquelas figuras esquisitas lá do jardim era ele que fazia, mas a gente não tem certeza, né? Mas assim, ele não fazia porra nenhuma. Quando ele se vê dentro de uma família, quando ele se vê amado por uma mãe, aí ele começa a ser o jardineiro talentosíssimo, a ser o cabeleireiro talentosíssimo, a cortar o cabelo até dos cãezinhos da cidade. Ele consegue dar uma vazão para essa estranheza dele e transformar essa estranheza dele em criatividade. Aquilo que parecia só uma anomalia, que é justamente as mãos de tesoura dele, que era só um detalhe grotesco da anatomia dele, ele consegue ressignificar isso de maneira criativa. Mas por quê? Porque ele teve uma mãe, porque ele teve alguém que deu amor pra ele. Então realmente eu acho que o núcleo afetivo desse filme estaria na Diane Wist com o Johnny Depp. Mas, né, todo filme tem que ter um romance, todo romance tem que ter um vilão, né? Aí o filme ele descamba para outras coisas e realmente eu acho que o filme ele perde um pouquinho. Quando a Peggy começa a sair um pouquinho de cena, o filme ele vai se perdendo, eu acho. Queria puxar pro Diego. É a mesma sensação que eu tive, Igor. Pra mim, eu vou assistindo o filme e aí quando a Kim aparece em cena, né, e ele muda o foco dele pra Kim, pra mim isso não faz sentido nenhum, porque tudo isso que você falou e tudo que eu falei, tudo que você falou que acontece entre ele e a Diane Wist, e a Peg, a mãe dele, cara, na vida é lógico, assim, sabe? Se você pensar um mínimo de verossimilhança, uma pessoa nessa situação, numa situação parecida com essa, ela teria, assim, ia desenvolver um amor incondicional a Diane Wist. Se isso acontece com uma criança, a criança ela vai ficar obcecada com a mãe dela, com Diane Wist, assim, isso gera um vínculo tão gigantesco, tão forte entre criança, entre adolescente e a nova mãe. Esse tipo de amor que a Diane Wist dá pra ele, como você falou, de aceitá-lo como ele é, de não querer mudá-lo e de dar um estímulo pra ele ser artista, de criar condições pra ele se expressar e você seja quem você é, sabe, se expresse e tal. Ele teria amor incondicional, uma dívida eterna de amor espontâneo e legítimo pela Diane Wist. Eu nunca daria nem olhos pra aqui a Winona Ryder, loira lá, californiana, assim, sabe? Isso realmente talvez seja o estúdio ou o próprio Tim Burton. Não. Agora ele tá numa idade, assim, de que ele agora quer namorar, ele tá, né? A puberdade dele já saiu e tá forte e agora ele nunca deu vazão a nada, então ele agora precisa, né, e tal, sabe? Ele obviamente que ele precisa de uma namorada, quer ter, sabe, tal. E aí ele realmente tem esse elemento sexual no filme, né? Como é que o Edward também se desenvolve sexualmente, né? Como é que ele reage a essa possibilidade de ter sexo no filme, né? Que é uma cena muito boa, né? Que atriz que podia ter sido indicada, né? A Kathy Baker, que realmente não tem nada a ver com isso, com aquela personagem, né, na vida real. E ela faz aquela vizinha tarada, hipócrita, vilã, filha da puta, taradíssima, muito bem, perfeita. O Vini quase que morre quando ele vê essa cena. Ele não aguenta, ele foge do que é fugir do quarto. Fica vermelho. Oh, que coisa horrível quando ela seduz ele no quarto de trás lá da barbearia potencial dele, assim. Sabe, leva ele lá pro quartinho pra seduzir ele, senta em cima dele, tira a camisa, né, e fica com o sutiã, assim, os peitos lá, grande, e o Vini, ai, coisa horrorosa! E tem a mesma reação que o Edward, é muito engraçado ver isso. Então, aí o que eu queria falar também, eu concordo totalmente, pra mim é absurdo, como o filme se desenvolve, tem que ter uma paixão, e tem que ter esse drama do bully, né, esse conflito, que é levado até os últimos extremos, até o fim, sem necessidade nenhuma. Nosso interesse é muito mais assistindo esse filme em 2025, adultos, né, quarentões, nós três, a gente tem muito mais interesse em ver como é que se desenvolveria mais ainda, mais além, a relação dele com a mãe, com a Diane Wist, com a Peg, né, com a família, muito mais, sabe, muito mais crível, mais interessante, sabe, do que aquele romancinho lá forçado com a Kim, né, com a Winona Ryder. Mas eu queria falar que o Igor também comentou, só comentando, das cores, que é um filme interessante, né, porque, em relação às cores, porque, de fato, o Edward, né, ele representa o preto e o branco. E o preto e branco, ele é o símbolo da diferença nesse filme, né? Ele é o símbolo do outsider, né? O outsider, ele é preto e branco, né? Ele é pálido e se veste de preto, que é também a paixão, né? Do Tim Burton, a gente sabe
disso, né? Que ele é apaixonado pelos filmes em preto e branco, né? De terror da Universal, apaixonado pelo Ed Wood, depois ele dirigiu um filme sobre o Ed Wood. Ele tem essa paixão pela estética preta e branca, né? Ele depois dirigiu vários filmes, né? Com essa paleta depois. Dirigiu, inclusive, um filme que o cachorro é o monstro do Frankenstein, né? Frankenweenie, né? Então ele é muito apaixonado por esse tema mesmo. E ele colocou, e o Igor falou dos tons pastéis entediantes, né? E desinteressantes, mas a cidade, na verdade, a cidade e as pessoas e as casas, mais do que tons pastéis, é bem colorido, é um contraste imenso. As roupas, o figurino é verde e rosa, e lilás, e vinho, e azul, sabe? É bem cores assim, marcantes, cores fortes, e você sempre associa o colorido com alegria, né? Com energia, com emoção, com felicidade, né? Você vê lá os cenários e a direção de arte do Almodóvar, né? Então tem as cores, né? Cenários coloridos, azulejos e tal, sempre tem uma associação, uma sensação de positividade. Então talvez seja também uma qualidade do filme, né? E é uma coisa que eu conversei muito com o Vinícius depois do filme, né? Porque ele falou assim pra mim: pai, esse filme tem drama demais. Eu sofri muito vendo esse filme. É muito difícil ver esse filme, sofrido. Aí eu falo, mas é importante ver esse filme. Por que é importante ver drama? Por que é legal sofrer também assistindo um filme e não só se divertir? Porque esse filme ele tem algo pra você pensar e sentir, que é importante pra sua vida e pro seu crescimento. Qual que é a mensagem do filme? Eu falei pra ele. E aí a gente conversou e chegou à conclusão de que a mensagem do filme é de que as pessoas, mesmo sendo esquisitas e diferentes à primeira vista, vale a pena você ir lá e conhecer essa pessoa, e se interessar por essa pessoa e descobrir quem ela é, porque ela pode ser uma pessoa muito fera, muito legal, mesmo sendo esquisita por fora. Isso na vida real acontece o tempo todo. Você acha alguém estranho, diferente demais, esquisito, e aí você acha que a pessoa, você tem sensações e sentimentos e pensamentos negativos com relação a essa pessoa, mas não, se você chegar e conhece essa pessoa e dar uma chance pra ela, você pode descobrir que ela é uma pessoa muito interessante, muito boa, e pode se tornar um grande amigo seu, né? Falei isso pra ele, né? Então é importante que o filme te cause um impacto, né, Vini? Porque da próxima vez que você se vê numa situação dessa, né, de ter que lidar e conviver com alguém que é muito diferente de você, que você acha meio estranho, você vai lembrar do filme e vai falar: e aí, tudo bem? Meu nome é Vinícius e tal. E vai conhecer essa pessoa e vai dar uma chance dela se integrar, dela fazer parte do grupo. E nesse filme, basicamente, estruturalmente, o Edward o filme sobre o Edward o desejo dele é entrar na sociedade, é fazer parte daquela sociedade, é ser parte daquela família e daquela cidade, daquela comunidade, só que ele falha, ele não consegue. Ele acaba vendo que não vai dar, que as pessoas não aceitam ele, que ele se frustra, e aí ninguém entende quando ele fica com raiva, e ele é obrigado a fugir, e ele não consegue entrar. E o que simboliza essa sociedade que rechaça o Edward, o esquisito, né? É a sociedade colorida, é a sociedade verde-rosa. Então eu achei isso interessante do Tim Burton, ele associar esse aspecto preconceituoso, esse aspecto exclusivista e horroroso, sabe, da sociedade com o colorido, com as cores, com alegria, e o cara que é um anjo, que realmente é bom e fofo, é preto e branco. Não é legal isso? Fantástico, a sociedade mangueirense, sociedade verde-rosa. Esse aspecto de que essa sociedade, né, esse subúrbio é antagônico ao Edward eventualmente, né? Mas eu digo, vocês não acham que tem algo de interessante lá, algo que realmente tem um chamariz para ele lá, né? Se não foi bom ele ter descido dessa montanha ermitã dele lá, do isolamento, por mais que deu errado, né? Talvez essa seja a história do próprio Tim Burton, né? Porque ele teve o desenvolvimento dele nesse mundo colorido, né? Apesar de que ele mesmo não é colorido, se não tem realmente, talvez algo que poderia ter sido feito nesse nosso filme imaginário, né? Que a gente tem um meio filme perfeito e uma segunda metade que talvez podia ter sido outra, né? Talvez teria algum tipo de relação diferente entre ele e o subúrbio, e não apenas uma história do Frankenstein sendo expulso da cidade, né? Com as tochas e tal. Se realmente não teria algo meio... Tem um valor ali, não é simplesmente rejeição e essa monotonia colorida foi péssima e ele teve que se esconder de volta, né, na montanha dele. Eu acho que tem um valor nele descer com a Peg para esse mundo de baixo, né, sair dessa solidão dele. É uma coisa que eu pensei, né, que alguém como o Tim Burton também era meio esquisito e tal, né, você precisa participar, né, até certo ponto da sociedade, mais que você seja diferente e tal,
nunca fui excêntrico no nível dele, né? Mas eu me pergunto se nesse segundo filme, nessa segunda metade que a gente tá aqui bolando, talvez não teria mais da mãe, mas também algo mais dessa simbiose entre ele com a cidade, que eu acho que foi bom pra ele não ter ficado simplesmente só lá em cima o tempo todo, né? É uma coisa que me ocorreu enquanto eu tava assistindo, né? Que tem todo esse drama que o Vini falou, mas se ele não desce, e daí, né? Morre lá, fica lá a vida inteira, né? Eu concordo com você, eu acho que foi importante para que o Edward descesse do castelinho dele, porque eu acho que ele só se torna um artista de fato a partir do momento que ele desce. Ou seja, o que faz com que a arte dele nasça é justamente o contraste entre a personalidade descolorida dele e a personagem hipercolorida dos personagens da vila, né? da cidadezinha suburbana. É necessário que haja essa tensão para que ele se veja na necessidade de se expressar criativamente, né? Então, assim, eu acho que se ele tivesse ficado, assim, imaginando um outro cenário alternativo para esse filme, se ele tivesse ficado lá naquele castelinho dele, talvez ele não se tornasse consciente de todas as capacidades que ele tem, todas as capacidades criativas que ele tem. E talvez ele não criasse a neve, né? Porque o filme também, ele funciona como uma espécie de conto de fadas, né? Ou então de mito sobre a história da criação da neve. Por que tem neve no mundo? Porque tem o Edward Mãos de Tesoura lá no castelinho dele, esculpindo, né, os anjos no gelo, sabe? Sabe-se lá Deus como é que ele conseguiu esse gelo também. Eu fiquei me perguntando isso depois no final do filme. De onde que ele tirou esse gelo? Sabe? Quem é o entregador de gelo que subiu lá no castelo achando que ele estava vivo? Enfim, né? Então tem uns pontos sem nós aí, mas tudo bem. Mas eu concordo com isso que o Diego falou, assim, é interessante ver como a sociedade padronizada, ela é caracterizada no filme com cores. Aí tá, cores de Almodóvar, né, assim, cores vivas, cores passionais, sim, eu acho que na cultura hispânica talvez as cores tenham essa significação, acho que aqui no Brasil também as cores estão mais, esse sentido que a gente dá para as cores tá mais próximo, esse sentido ibérico, né, do Almodóvar, mas nesse contexto da sociedade norte-americana, talvez essas cores, sim, elas queiram dizer também vivacidade, mas é aquela obrigatoriedade da felicidade, que a gente já conversou sobre isso, inclusive aqui no podcast. Essa ideia de que você tem que ser feliz. Isso é uma coisa que vem muito a partir do surgimento da sociedade de consumo. Obviamente, eu não estou dizendo que antes, né, a felicidade não era um valor, né, que as pessoas achavam que elas não deviam ser felizes. Mas, assim, essa ideia de felicidade que a gente tem hoje, né, o atual paradigma de felicidade, ele vem muito com a sociedade de consumo, especialmente no final dos anos 40, anos 50, sabe? Essa ideia de que, olha, você pode adquirir bens que vão te dar felicidade, né? Você pode comprar a sua felicidade. Se você tiver uma casa boa, se você tiver um carro bom, se você tiver um bom emprego, se você tiver dinheiro, se você puder pagar umas férias na praia, você, né, com todas essas coisas que o dinheiro pode trazer, você vai ser feliz, você vai conseguir ser feliz. E eu acho que essas cores, que não são cores muito vivas, né, digamos, né, como eu falei, são cores pastéis, então elas são cores meio sem graça, são cores meio, né, não são cores quentes. Essas cores excessivas do subúrbio, elas talvez simbolizem um pouco isso, assim, essa ideia de que, olha, você tem que ser feliz. Você vai arranjar um emprego, você vai ganhar dinheiro, você vai comprar uma casa, vai comprar um carro, né? Você vai ter uma família de gente loirinha, como a minha família, e você vai ser feliz, porque é assim que as pessoas felizes se comportam. Não é assim? Não é essa a fórmula da felicidade? Faça isso que vai dar bom. Faça isso que você vai ser feliz. E ele não, sabe? O Edward, ele tenta se enquadrar nisso, mas ele não consegue no final das contas, né? Eu acho bacana aquela cena perto do final do filme, que ele tá andando na rua e ele já tá puto da vida por conta de uma série de coisas que tá acontecendo, e aí ele vai rasgando a roupa dele, né? Com as mãos de tesoura dele. É uma forma dele dizer assim, sabe, tipo, eu não quero mais fazer parte dessa porcaria, sabe? Eu não sou mais um de vocês, não. Então eu não visto mais essas calças. Quero voltar pro meu castelo. Eu concordo com você, Felipe. Eu acho que foi importante pra ele ter descido do monte, porque de outra forma ele não teria se descoberto um artista. E agora só uma última coisa antes de eu fechar essa fala aqui, né? A gente tá falando aqui das possíveis intervenções do estúdio, na hora de forçar o filme a ter que ter um romance, ter que ter uma história de amor. E eu tinha mencionado antes que ele fez esse filme logo depois que ele fez o Batman. Não sei se vocês repararam nisso, mas assim, curiosamente, o fim do vilão Bully nesse filme é muito parecido com o fim do Coringa no Batman, né? Os dois caem de uma janela. Então eu não sei se de repente, sabe, tipo, isso faz parte da fórmula do estúdio, o vilão vai ter que ter o mesmo fim, né? Afinal de contas, deu certo no Batman, vai ter que dar certo aqui. Mas eu não sei. Então talvez, de novo, assim, voltando a uma coisa que eu falei aqui rapidinho, talvez vocês não concordem com isso, talvez o Tim Burton seja um cara muito mais dentro do esquema estúdio do que ele imagine ser. Talvez o Tim Burton tenha ou tivesse essa imagem muito weirdo dele, como esse cara muito fora da curva, que é muito criativo, que é muito esquisito, e a partir dessa esquisitice e simplicidade dele, ele tirar essas ideias para poder fazer esses filmes únicos dele. E eu acho que os filmes dele, em certa medida, são únicos. Visualmente, eles são únicos. Eu acho que, inclusive, o Edward Mãos de Tesoura é a epítome dessa identidade visual única, né, dos filmes dele. Até então, o primeiro filme dele, do Pee-wee, não é muito. Depois, Os Fantasmas Te Divertem, eu acho que é o comecinho disso. O Batman tem muito disso, mas ainda é um filme muito sériozão, muito sisudão. Mas essa coisa que combina
combina o gótico suave com uma coisa meio contos de fada e uma estética meio Disney até, sabe? De você contar histórias de uma forma meio fabulesca, meio fantasiosa e imaginativa. Eu acho que isso encontrou realmente, né, o seu expoente máximo no Edward Mãos de Tesoura. Eu acho que outros filmes do Tim Burton vão ter isso também. Noiva Cadáver, Treinando de Jack, o Ed Wood também. Mas eu acho que a epítome dessa estética Tim Burtiana, eu acho que tá nesse filme, ou pelo menos assim, o início dessa estética tá nesse filme. Pra depois, infelizmente, né, se tornar uma espécie de marca, se tornar uma espécie de brand, porque eu acho que a partir do final dos anos 90 em diante, né, virou meio que, ok, como é que seria tal história na estética do Tim Burton? O Tim Burton, ele começou a se repetir no sentido assim, sabe, eu vou fazer filmes que seriam filmes, quase que filmes de outras pessoas, mas dentro da minha estética. Então, como é que seria Alice no País das Maravilhas com a estética do Tim Burton? Aí ele faz a versão dele do Alice no País das Maravilhas. Como é que seria Planeta dos Macacos na estética do Tim Burton? Aí ele faz um Planeta dos Macacos dentro da estética do Tim Burton. Mas é meio que um esforço muito autoconsciente, né? Assim, do Tim Burton pensar como é que o Tim Burton faria esse filme? E aí ele faz o filme, mas parece que ele não quer contar muito a história. Ele quer contar mais, não sei, quer ficar brincando com esses elementos. Dark Shadows também, mesma coisa. Como é que seria essa série de televisão? Não sei se vocês viram a série de televisão original. Não tem nada a ver com o filme, né? Mas como é que seria a história dessa série de televisão dentro dessa estética do Tim Burton? Como é que seria Dumbo dentro dessa estética do Tim Burton? Pra mim, aí a obra dele já caiu muito e já perdeu o interesse. Você perguntou, né, como é que seria se ele se integrasse, né? E realmente, os últimos 25 anos da carreira dele, agora, o Tim Burton é completamente integrado, né? Aquele subúrbio cultural. O fato dele terminar, quer dizer, não terminar porque ele tá vivo, né? Mas digo, o trabalho mais recente dele é Wandinha, né? Que é aquele personagem da família Addams, que quando o filme saiu em 91, eu lembro que a grande descrição é que era um filme meio estilo Tim Burton, mas sem ser dele, né? Aí ele deu a volta completa, né? Agora é ele que tá imitando a imitação dele mesmo, né? Emprestando essa superfície do estilo dele pro que quiser, né? Ele realmente nunca voltou pra montanha, né? O Tim Burton não voltou, ele tá morando num subúrbio até hoje, dando uns toquezinhos lá, superficiais de goticismo pras vizinhas lá, pros cachorros, pras árvores. Não é um final totalmente infeliz, né? Não, exato, assim, a impressão que eu tenho é que ele tá só reciclando o material já usado, já antigo, mas colocando a marca dele, que é essa identidade visual. Então, ele parou de realmente criar coisas novas. Eu acho que o Edward ainda por ser justamente uma história bem autobiográfica, né? Você consegue detectar elementos aqui e ali, né, da própria vida do Tim Burton, se é o pouco que a gente sabe dele, né, de entrevistas e documentários e tal, você vê que é um filme autobiográfico, né, ou pelo menos com elementos autobiográficos. Parece que ele deixou de criar, realmente, né, pra só reciclar material e transformar o nome dele numa brand. Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton. Dumbo, do Tim Burton. Planeta dos Macacos, do Tim Burton. Big Fish, que não é uma história dele, inclusive, é um romance, do Tim Burton. Há de se argumentar sobre isso, né? Pode ser que ele esteja realmente criando alguma coisa, mas eu acho que, não sei, parece que ele tá só se repetindo visualmente, dando essa assinatura visual para histórias. Cansou de fazer coisas realmente autênticas, né, e pessoais. Eu fico pensando no que o Tarantino acha de tudo isso, né? Porque o Tarantino tem esse negócio de que você tem que se aposentar no auge. Quando você começa a reciclar a si mesmo, igual o Tim Burton, e realmente só impor e só colocar, assim, superficialmente a sua marca em coisas que já existem, né? Em franquias que já existem. Ou então quando você é megalomaníaco, doido e faz um monte de merda, velho, né? Tipo Francis Ford Coppola e tal, sei lá. Ele fala, não, a gente tem que parar, tem que saber a hora de parar. Então o Woody Allen, por exemplo, tá se reciclando já há um tempão e ele não sabe que já tem que morrer. Ele já tá morto há muito tempo e já devia estar no caixão. E pra quê? Sabe? Continuar fazendo filme tudo igual. Mas ele tá fazendo filme ainda? Acho que ainda agora não, que já tá com mais de 90. Na Europa, talvez. Na Europa? Não faz mais nos Estados Unidos. Ele ter feito o filme na Europa, em francês, inclusive, e ninguém assiste. Eu acho que é legal isso que o Tarantino fala, que você pensar assim, de você ter esse autoconhecimento, sabe? De falar, eu não consigo mais criar nada de bom. Eu tenho esse limite, eu já criei as coisas. Eu já tá aqui as minhas obras. Tá bom, então, valeu. Tô indo me aposentar, fazer outras coisas e tal. Talvez seja mais digno, mais interessante, né? Se o Coppola tivesse ficado só com as vinícolas, né? Fazendo vinho de boa, estaria bem melhor, né? Agora joga porra de megalópolis no mundo e aí acha que é um gênio e todo mundo ninguém bate palmas e fica puto.
pessoal, então essa foi a nossa conversa sobre o Edward Mãos de Tesoura, nosso penúltimo filme da temporada da infância. E antes de anunciar qual vai ser o episódio final da temporada, né? Deixa eu perguntar para os meus dois co-hosts quais são as dicas da semana, que a gente sempre dá, assim, no final do episódio, uma recomendação de algum filme que a gente, enquanto assistia ao filme da vez, nos inspirou, assim, que a gente possa recomendar para os ouvintes, né? E se vocês não se incomodarem, já posso começar eu mesmo, né? Foi um filme que já foi mencionado aqui, que eu tenho um interesse, assim, muito profundo e antigo, né? Já tem mais uns 30 anos, não só pelo cinema e tal, como nós temos aqui, nós três, mas eu tenho um apreço, assim, pelo cinema meio trash, meio bomba, um pouco. Eu curto, eu vejo um valor, assim, nessa tentativa que vai muito aquém da sua capacidade, né? Quer dizer, a sua tentativa não bate com o seu sonho, né? Pra mim, é um filme que não é tão estilizado que nem o Edward Mãos de Tesoura, mas que pra mim é o meu pessoal favorito, porque é um filme sobre fazer cinema, sobre seguir seus sonhos, mesmo se você não tem aquele dom, né? Mas você tentar fazer é o que importa. Eu acredito, né? Meu filme favorito do Tim Burton é o Ed Wood, né? O filme sobre o diretor que existiu mesmo nos anos 50, morreu fazendo uns filmes meio porno chanchada americana, assim, o equivalente. Ele fez aquele Plano 9 do Espaço Exterior, que é uma bomba, assim, considerado o pior filme já feito e tal, mas ao mesmo tempo tem algo lá, tem algo meio de... Tem uma paixão lá que a gente estava mencionando, né? Sobre você ter sua paixão. Tem algo meio simpático nesse cara sem talento tentando fazer, né? Que é, de novo, ele com o Johnny Depp. O elenco incrível. A produção do filme é espetacular, assim. E é meio que uma ode, assim, esses autores esquecidos, né? Que inspiraram ele, né? O Tim Burton, entre outros autores bem mais famosos, né, do que o Ed Wood, mas que mesmo você, no seu fracasso, assim, você consegue deixar uma marca, né, e eu adorei esse filme. Eu acho que talvez é o começo do fim pra ele, né, que logo depois ele viria fazer, acho que ele Mate Ataca, que eu acho que ainda vale Sleepy Hollow. E aí, daí pra frente, então acho que pra mim o ápice, né, que não é tão estilizado quanto o Edward, mas meu pessoal favorito dele, que eu, aproveitando que a gente ia falar do Edward Mãos de Tesoura, não pensei duas vezes, né? Minha dica é Ed Wood, de 94, do próprio Tim Burton, óbvio. E agora deixa eu perguntar pro Igor, você, velho, qual é a sua dica da semana? Minha dica da semana, assim, eu vou quebrar minha tradição agora dessa temporada, porque eu falei pra vocês que eu tava só indicando filmes da minha infância. E esse filme que eu vou indicar hoje não é exatamente um filme da minha infância, que eu assisti ele já adolescente, mas é um filme que eu amo de paixão, né? Eu acho que é um filme que tem muito a ver com essa estética que a gente tá falando hoje. Bom, né, eu sou o representante da raça das trevas aqui nesse podcast, né? Então eu acho que eu não podia deixar de gostar de um filme como esse. Eu tô falando do Gothic, né? Aqui no Brasil, obviamente, Gótico. É um filme do Ken Russell, de 1986, com Gabriel Byrne, Timothy Spall, Miranda Richardson, grande elenco. E esse filme, ele conta a história de um grupo de escritores, a saber, Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley, John Polidori, numa mansão na Suíça, fazendo uma espécie de competição para ver quem é que conta a história de horror mais assustadora. Baseado numa história real, num evento real, que inclusive reza a lenda, né? A Mary Shelley teve a inspiração dela de fazer o Frankenstein a partir dessa noite de brincadeiras que ela ficou na casa do Lord Byron na Suíça, na beira de um lago suíço. Só que não é um filme, assim, estritamente autobiográfico, né? É um filme de ficção, né? É um filme de horror, inclusive, e aí tem elementos sobrenaturais, né? Eles, no meio do caminho, acham que é uma boa ideia invocar o demônio, né? Para que o demônio venha e dê inspiração para eles escreverem as suas respectivas histórias. E aí a coisa vai pra Evil Dead, né? Assim, a coisa vai pra terror na cabana, sabe? O negócio fica sanguinolento e tem gore e tem uns sustos bem medonhos, umas cenas bem nojentas nesse filme. Eu amo de paixão esse filme, eu acho maravilhoso. A gente tem o nosso querido falecido Julian Sands, né? Excelente, totalmente maluco, totalmente fora de controle, interpretando o Percy Shelley num estilo meio Gary Oldman de interpretação. Gabriel Byrne tá muito bem, Timothy Spall tá muito bem, Natasha Richardson, falecida Natasha Richardson, excelente fazendo o papel da Mary Shelley. Ela é a personagem principal, de fato, do filme. Então deixa aí essa recomendação pra quem não assistiu, pra quem gosta de literatura gótica, pra quem gosta dessa estética gótica, não a estética gótica suave do Tim Burton, mas talvez uma coisa um pouquinho mais hardcore e real thing. Assistam esse filme gótico, e a gente tá em outubro, temporada de Halloween. Eu acho que é a melhor época do ano pra se ver esse tipo de filme. Então, deixa aí minha recomendação. Perfeito. Não é gótico de shopping, não, né? É gótico duro mesmo. Não.
E, bom, e você, Diegão, a sua dica da semana? Minha dica da semana é mais famosa, assim, mais querida. Todo mundo adora, né? Todo mundo que gosta de cinema, né? E gosta de filme de terror, de horror, tem um apreço, né? Um afeto, assim, pelos filmes da Universal dos anos 30, filmes preto e branco. Tem, pra mim, assim, tem grandes filmes dessa época, né? Drácula, Frankenstein, né? Com Boris Karloff. E O Homem Invisível talvez seja o melhor deles, mais interessante, mais inteligente, né? O melhor filme do James Whale. Mas o filme que eu vou recomendar, que pra mim é uma das versões da história do monstro de Frankenstein, né? Do Frankenstein mais legais, mais divertidas e mais criativas, né? E que estabeleceu uma estética pra sempre. São essas duas obras, né? O Frankenstein e A Noiva de Frankenstein, que é o melhor filme, né? É uma sequência do Frankenstein, né? A Noiva de Frankenstein, mas é um filme superior, é um filme completo, é um filme muito interessante, né? A Noiva é um personagem esquisitíssimo, né? Você falar em personagem esquisito, gótico, doido em filme, diferente, A Noiva de Frankenstein é uma das primeiras. E é uma estética que marcou época, né? E que definiu, né? Um monte de tendências formais, interessantes, artísticas do cinema do século XX. Esses filmes da Universal, né? Especialmente no gênero horror. Então, de 1935. Então, eu acho que eu assisti esse filme recentemente, já vi 2 vezes, e eu acho que segura bem. Eu acho que mesmo que você não tenha muito interesse, que o seu interesse, sua cinefilia não seja muito museológica, né? Que você não seja daqueles fãs loucos por filmes antigos, né? Mas eu acho que mesmo você não sendo isso, você vai gostar, e é um filme que realmente tá muito bem até hoje, que é A Noiva de esses filmes da Universal, o filme, sabe, A Noiva de Frankenstein? É um filme muito bom e muito fechadinho e curto e redondo, legal e bem feito e divertido, engraçado e esquisito. Eu acho que se você não tem ideia do que assistir no Halloween, por exemplo, sabe? E não quer assistir um filme pra ficar amedrontado, doido, né? Que é um filme de entretenimento interessante, diferente, que vai te acrescentar. Pô, A Noiva de Frankenstein é uma pedida espetacular, né? Maravilhosa. Minha recomendação. Muito bom. É com o próprio Karloff de novo, mas a noiva é Elsa Lanchester, né? Ela realmente, o filme gira ao redor dela, né? Muito boa. Realmente, né? 90 anos e um filme, assim, facilmente assistível. Incrível. Esses do universo todos, eu tô de acordo com você. O Homem Invisível, quando eu vi, assim, eu tiro o chapéu, assim. É muito legal. Claude Rains como Homem Invisível. Filmaço. E são todos acessíveis. Se você tem como assistir esses filmes da universo de terror clássico, é uma boa porta de entrada pro cinema antigo, como o Diego diz, museológico, assim. Também recomendo. Bom, mas então, esse foi o nosso episódio. Foram nossas dicas. Sobra agora só anunciar qual vai ser o final da temporada. Tá faltando uma das seleções, né? Porque cada um de nós selecionou 2 e até agora o Igor só tinha selecionado um filme, né? Foi o Labirinto. E agora, pra fechar, a gente deixou pro final Chave de Ouro, Cadastro de Veludo Vermelho, A História Sem Fim, do Wolfgang Petersen, classicaço assim dos anos 80 de fantasia pra criança. Filme hiper assustador, medonho, deprimente, bonito. Eu não vejo ele faz 40 anos, 30 anos, mas eu lembro até hoje do trauma. É um desses filmes que a gente começou falando na temporada, né? Que acho que esses bons filmes de criança têm um elemento traumático que você carrega no resto da sua vida. E esse do História Sem Fim tem pelo menos uns 2 ou 3 momentos que eu lembro até hoje. A gente vai falar no episódio que vem. Mas então é isso, galera. Valeu pela audiência e bora dar tchau. Então, você, Igão, que selecionou nosso encerramento da temporada, dê tchau pros ouvintes, por favor. Senhores, é sempre um prazer conversar com vocês sobre esses filmes. Obrigado pela paciência de vocês. Eu acho que conversar com vocês sobre, ainda mais revisitando esses filmes da nossa infância, tem sido uma experiência muito boa, muito catártica pra mim também. Não só pro desenvolvimento do meu senso crítico, mas também, assim, emotivamente tem sido muito bom, ainda mais nessa época do ano. Então, agradeço muito a companhia, o companheirismo de vocês. Espero que a nossa audiência tenha gostado e tenha tirado algum proveito, alguma lição disso que a gente conversou hoje. E, é claro, sabe, estou super ansioso positivamente ansioso para falar com vocês a respeito de História Sem Fim, que esse sim é um dos grandes filmes da minha infância, né? Eu acho que o Felipe descreveu muito bem. É um filme deprimente, é um filme medonho, é um filme que dá medo, é um filme sombrio. Ou seja, é claro que o pequeno Igor iria adorar um filme desses, né? Desde pequeno, né? Eu já disse ao mundo ao que eu vim. Então, assim, é um filme infantil? Mas é um filme infantil com morte, com tragédia, com gente triste, com
lobo com umas coisas altamente assustadoras. Então é esse é o filme da minha infância. Então assim, vai ser ótimo conversar com vocês a respeito desse filme, e deixo aí, mais uma vez, né, o meu pedido: se você ainda não segue a gente nas redes sociais, deixe o seu comentário, a sua crítica, seu elogio, sua queixa na nossa página do Instagram, no Spotify. Nós temos sempre grande prazer, grande senso de humor ao ler todos os comentários que deixam pra gente. Então assim, muito obrigado, um grande beijo e até a próxima. Perfeito. Diegão? Um beijo a todos, adorei esse episódio, como sempre. E eu, como Felipe, eu não vejo História Sem Fim há uns 40 anos. Não, menos, né? 35 talvez. Então tô super ansioso pra rever esse filme, que também me marcou muito. Eu acho que inclusive é um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema. Não sei se é possível isso, mas ou se foi uma reprise, sabe? Se um cinema passou de novo. Mas eu lembro de ter visto esse filme no cinema, e é um filme que realmente marca você. É um filme que talvez deixe algum tipo, um pequeno trauma, porque ele realmente é um filme deprê, mas belíssimo, belíssimo. Um grande drama. É um filme que o Vinícius não suportaria, não ia aguentar. Ele tem bastante de reclamar. Pra que isso tudo? Esse filme triste pra caramba. Mas é um filme muito belo, e parece que é um livro também lindo, né? Tem um amigo meu que leu esse livro pro filho dele quando tava crescendo. Então, realmente imperdível o próximo episódio. Tô doido pra rever. Um abraço a todos. É isso aí, galera. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. Abraço.